Uma boa noite. Que a bendita graça do nosso Senhor possa, de maneira muito especial, inundar as nossas vidas. Vamos a um tempo de oração e em seguida vamos ler os textos aqui na palavra do nosso Senhor. Pai, nós, no nome do Teu Filho Jesus, nos colocamos debaixo do Teu nome nesta reunião, confiados unicamente que é o Senhor que está nos conduzindo aqui. Senhor, nós nos colocamos num ato de fé debaixo do Teu nome e rogamos a Ti, Senhor, que envie a Tua provisão e o Teu socorro para nós. O Senhor conhece o grito do nosso coração, o clamor que há dentro de nós, Senhor, pelo anseio da Tua palavra, pelo desejo que o Senhor se revele de uma maneira particular a cada um de nós. Nós Te pedimos, Pai, porque sabemos que este é um milagre que só o Senhor pode fazer. Numa única palavra, o Senhor saciar a nossa fome, a nossa sede, o Senhor curar nossas feridas, o Senhor restaurar nossas forças, o Senhor nos libertar daquelas prisões que nos mantém em cativeiros. Ó Deus, pedimos uma noite onde haja um derramar da Tua misericórdia sobre nossas vidas. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, durante esses dias que o Senhor nos permite reunir aqui, se esta for a Sua suprema vontade, quero compartilhar uma palavra sobre o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Há alguns meses atrás, o Senhor me trouxe uma visitação muito íntima acerca deste assunto. E é algo que eu tenho meditado, porque percebo claramente como nós precisamos entender a graça de Deus, como nós precisamos nos submeter a uma vida de consagração a Deus, como nós precisamos experimentar o poder da ressurreição de Cristo sobre a nossa vida. E baseado nisso, nós vamos estudar sobre a vida de 3 personagens bíblicos, começando por Paulo, depois Sansão e, por último, Jonas. Na vida de Paulo, nós vamos ver a questão da graça. A graça sobre a fraqueza. Não fraqueza carnal, mas uma fraqueza muito particular. As debilidades, as pressões, os sofrimentos. Essas coisas que nós temos que tratar durante toda a nossa vida. E a chave para entender isso é graça. Foi o que Paulo experimentou. Na vida de Sansão, nós veremos o perigo do mundanismo, da carnalidade. E o meio de Deus para tratar com o mundanismo e a carnalidade na nossa vida é a consagração. E esta é a história de Sansão. Como ele pôde ser desafiado a lutar contra a sua própria natureza, adâmica, carnal. O perigo do mundo, das seduções do mundo, das tentações da carne. E a única arma que ele poderia usar para vencer essa luta dentro dele era uma vida de total rendição à vontade de Deus. O que nós estudamos como consagração, uma entrega decisiva. E talvez porque nós temos uma dificuldade de nos render totalmente ao Senhor, o mundo tem ganhado tanto espaço na nossa vida. E, consequentemente, nós vamos cair nos pecados da carne. E, por último, a vida de Jonas. Estudando o seu livro, parece um livro
muito simples, apenas 4 capítulos. Uma história parece que é bem resumida, mas não é bem assim. A vida do profeta Jonas, ela não pode ser estudada apenas no seu livro. Ela tem que ser entendida desde o contexto que se encontra em 2 Reis, capítulo 13, e o seu foco central no capítulo 14, e estudar dentro do seu livro acontecimentos singulares. Por exemplo, ele experimentou 3 avivamentos. Se você estudar a vida de Jonas, você vai ver que ele experimentou 3 grandes avivamentos. E depois você vai ver um grande conflito. É um conflito quanto à soberania de Deus. Como Deus permite que o reino inimigo, a Assíria, aquela nação tão ímpia, tão pervertida, que no ano 722 viria destruir Israel, Deus vai enviar Jonas para aquele lugar. Como é possível a misericórdia de Deus se manifestar daquela forma? Então, na história de Jonas, nós vamos ver esse grande conflito na sua alma. E ele vai fugindo. E quando você estuda a fuga de Jonas, você vai perceber que, é claro, a Bíblia vai tratar de maneira tão clara que ele vai descendo, 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 descendo. E nas suas descidas, ele vai, numa experiência que ele chega a descrever, ele vai para as portas do inferno. Então, quando Jonas desce, é como se ele estivesse experimentando a morte. E o que você aprende da vida de Jonas? É como a mais profunda expressão do poder de Deus precisa se manifestar na nossa vida. É o poder da ressurreição de Cristo. Talvez a gente fale do poder de Deus, talvez nós tenhamos uma clara compreensão do poder do Espírito Santo, mas talvez nós nunca tenhamos meditado no poder da ressurreição. E nós veremos como Paulo, de maneira muito especial, trata isso na Epístola aos Filipenses, em especial no capítulo 3. Paulo vai falar sobre o poder da ressurreição, mas não aqui. A sua exposição doutrinária não é nem mesmo na Epístola aos Filipenses. A sua exposição doutrinária, ou a exposição doutrinária do poder da ressurreição, está em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 19 até o final. E aí nós vamos entender o quanto desse poder nós não temos permitido viver na nossa vida. Nós não temos experimentado isso. Foi o que Jonas experimentou. Por isso o nosso Senhor fala sobre o sinal de Jonas. Nenhum outro sinal será dado para essa geração incrédula, Mateus capítulo 12, como foi o sinal do profeta Jonas. E entender o que é este sinal, nós vamos compreender também a nossa própria realidade, na vida de cada um desses personagens bíblicos. Então, meus amados, por favor, abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12, vamos começar estudando sobre Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, vamos ler os versículos 9 e 10. 2 Coríntios, capítulo 12, os versículos 9 e 10 diz: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esses textos são preciosos, irmãos. Existe uma lei da interpretação bíblica que você não pode tomar nenhum texto fora do seu contexto. É importante para análise de qualquer texto que você seja muito cuidadoso quanto ao contexto. Quando você estuda esses 2 versículos, nós sabemos que esses 2 versículos,
eles fazem parte de um quadro de textos onde Paulo ele vai falar de uma experiência que ele teve. Ele vai falar da experiência de um homem em Cristo. Aí ele vai dizer que este homem ele não tinha certeza se era no corpo ou se era no corpo ou se era fora do corpo. Aí diz, Deus sabe. Então ele diz que este homem ele foi até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Aí ele diz, e vai deixar claro que essa era uma experiência dele. Ele fala que para que ele não se ensoberbecesse, Deus colocou na sua vida um espinho na carne. Irmãos, vocês sabem muito bem que este tem sido um assunto explorado por mentes vazias. Pessoas que procuram tudo para poder explicar o que é esse espinho na carne. Então, eu já li algumas coisas. Alguns falam que Paulo tinha um problema de vista, que era o seu espinho na carne. Se fosse, irmãos, não era um espinho tão terrível. Era apenas um problema de vista. Qual era a limitação de Paulo? Não ter uma boa visão. Isso não era, irmãos. O espinho na carne de Paulo era muito pior do que um problema de vista. Porque muitos de nós, como eu aqui, temos um problema de vista e não é um espinho na carne. Não é? O espinho na carne era na carne mesmo. E ele deixa bem claro aqui o que é esse espinho. Para mim, o problema de visão não é de Paulo, é de quem tenta explicar o espinho na carne de Paulo dessa maneira. Aí, esses são míopes mesmo. Beira a cegueira. Ele deixa claro aqui, irmãos. Veja, ele diz, eu sinto prazer nas fraquezas. Ele não fala de fraqueza, fraquezas. Mais embaixo, ele coloca uma frase muito importante, no versículo 10. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, que fraqueza é essa? Não tem como, sinceramente, irmãos. Eu já peguei todas essas especulações e quando tento interpretá-las dentro desses textos, elas não encontram consistência. Mas quando você analisa pela regra da hermenêutica, essa lei da análise do contexto, por favor, deixe-me colocar alguns textos para vocês. Volte no capítulo 11 aí, por favor. Deixe-me ler cuidadosamente algumas porções com vocês. Desde o versículo 23. Porque aqui Paulo vai deixar claro o que eram essas fraquezas, o que era o seu espinho na carne. Ele chama esse espinho na carne de um mensageiro que os esbofeteava. E que 3 vezes ele orou pedindo a Deus que o removesse dele. E Deus não removeu. E este é um segredo, não para entender o espinho na carne de Paulo, mas para entender o espinho na nossa vida. Por que que Deus não remove as lutas? Irmãos, pense bem. Todas as vezes que nós nos encontramos com um problema e a gente busca a oração, nós buscamos a oração para quê? Qual o objetivo da oração nos nossos problemas? Alguém que tem uma ideia para me passar? Simples, né, irmãos? Chama-se a teologia do óbvio. A gente ora para Deus tirar o problema, ou não? Sim ou não, irmãos? Claro. Se você está doente, está com doença, você está com problema no seu casamento, está com problema financeiro, aí você apresenta para os irmãos, qual é a expectativa que você tem? É que Deus resolva o problema, né? A gente trata Deus sempre assim, um Deus utilitário, ele só serve para fazer o que nós queremos. E depois, ao longo dos anos, a gente descobre que Deus não responde todas as nossas orações. Então, dá a entender que quando a gente chegar no trono de Deus, a primeira coisa que a gente vai questionar é por que Deus não nos ouviu. Por que Ele não impediu certas coisas? Por que Ele permitiu outras? Meus irmãos, nós precisamos ser cuidadosos. Oração não é um instrumento de conquista. Oração não nos é dada para nós mudarmos a Deus. Oração é um instrumento de relacionamento. Essa teologia do óbvio, essa fé superficial, ela cai por terra durante muitas experiências na nossa vida. E quando você começa a entender os caminhos de Deus, você fica livre dessa obsessão religiosa.
Nós sofremos, os filhos de Deus, os cristãos, eu já falei isso muitas vezes aqui, mas eu vou repetir. Nós sofremos por causa de Cristo, e quando sofremos por causa de Cristo, Deus quer nos levar à maturidade. Nós sofremos também por causa dos nossos pecados, da nossa carne. E quando sofremos por causa dos nossos pecados, Deus quer nos levar ao arrependimento. E sofremos também por causa do nosso ego. E quando sofremos por causa do nosso ego, Deus quer nos levar ao quebrantamento. Então, o que Deus visa quando um dos seus filhos está sofrendo? Maturidade, arrependimento ou quebrantamento? Então, nós temos que entender isso. Nós temos que nos livrar dessa teologia de causa e efeito, que é a teologia dos amigos do Jó. Os amigos de Jó acreditavam que Jó sofria baseado nisso, causa e efeito. E quando você estuda o livro de Jó, você vai descobrir que Jó não sofria por causa dos seus pecados. O assunto ali é muito mais profundo do que pecados. Jó tinha muitos pecados. Se você vai estudar o livro de Jó, você fica até assustado com esse homem. Sobre muitos aspectos, nós vamos perceber que Jó, ele era igual a nós hoje, ou nós somos como Jó. Nós temos problemas seríssimos de convicção, nós temos problemas seríssimos de pecados, nós temos problemas seríssimos no nosso ego, e nós não queremos que Deus trata. Eu não estou dizendo que os seus problemas, que as suas lutas, é um problema de pecado, pode ser um problema de ego. Pode ser uma questão de maturidade, você está crescendo em Cristo. Se você caminhar com Cristo, você vai sofrer perseguição, oposição, lutas. Agora, o mais importante é você discernir. O mais importante ainda é você descansar. Uma coisa que nós não encontramos é descanso. Em muitas situações, você tem que falar coisas para os irmãos que o psicólogo não vai falar. Há poucos dias eu estava contando isso aqui para os irmãos hoje. Eu estava falando, ajudando um casal, uma crise terrível. Eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Fiz porque Deus me deu uma palavra. Então eu disse para aquele irmão, pega a sua esposa, devolve ela para os pais. Aí ele falou, você está louco? Luiz, como é que eu vou fazer isso? Eu não casei para separar. Eu falei, não estou te mandando separar. Estou dizendo que ela tem que ficar lá na casa dos pais. E por quanto tempo? Eu sei lá, talvez até depois do milênio, mas que fique lá. Ele falou, Luiz, mas eu amo a minha esposa, eu não quero fazer isso. Eu sei, irmão, mas tem coisas que a gente tem que deixar morrer. Aí ele ficou mais confuso. Eu falei, como assim? Eu falei, Lázaro, Jesus deixou Lázaro morrer. Ele esperou 4 dias. Porque vocês não estão encontrando o caminho da fé. Vocês não estão encontrando o caminho do quebrantamento, do arrependimento. O que vocês estão encontrando só crise, só acusações. Você tem direito, ela tem direito. Toda vez que vocês encontram, é igual 2 fios desencapados. Vocês não estão percebendo o que o inimigo está fazendo. Vocês estão muito tumultuados, muito angustiados, muito armados. E isso se arrastava meses, irmãos. E quando sentávamos, eu não conseguia compartilhar com eles palavras de Deus, tamanha resistência que eles tinham. Uma potestade havia entrado ali. Algo que eu não tinha presenciado num casal tão precioso. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Ele fez isso. A mãe, uma mulher piedosa, recebeu aquela filha com dor no coração, mas recebeu. E os pais foram cuidar dela. E quando ela foi para a casa dos pais, foi quando ela percebeu que ela tinha um problema com o pai, que ela nunca tinha tratado, e que ela não conhecia o pai como ela conheceu naquela crise. A primeira coisa que Deus fez, restaurou o relacionamento dela com o pai. Um dia ela me disse assim, Luiz, hoje eu posso dizer, eu tenho um pai. Um pai que me amou, um pai que cuidou de mim como um pastor cuida de uma ovelha ferida. Um pai que não colocou o dedo na minha cara, mas que mostrou o meu erro e disse, eu te amo. Coisa que eu nunca ouvi do meu pai. E nesse processo todo, eles foram se encontrando em Deus. O casamento foi restaurado. Eles estão vivendo um momento muito especial. Essa menina teve um encontro, ela e Deus. O Senhor deu um sonho para ela. Nesse sonho, o Senhor mostrou o que tinha acontecido com ela.
o que estava acontecendo e o que poderia acontecer a partir daquele sonho. Ela foi aos pés do Senhor e ela disse para mim: hoje eu nasci de novo. Eu falei: como assim? Eu te conheço desde criança. Eu vi você sendo batizado, eu vi todos os seus passos. Ela disse: mas eu não tinha experiência de uma filha de Deus. Eu era religiosa. Eu andei na sombra dos meus pais. Agora eu sei quem é o Senhor na minha vida. Então, irmãos, você vê que muda tudo? Muda tudo. Você dizer para um irmão: tem que deixar morrer, tem que deixar sepultar, tem que comprar o caixão, tem que enterrar. Como é que você vai dizer isso? Ou então a gente vai: não, irmãos, vamos, espera aí, a gente vai orar para Deus fazer o milagre. E Deus não faz. Parece que Deus está numa direção e nós estamos em outra. Meus irmãos, a vida cristã, como a nossa vida já é muito complexa. A vida cristã é um mistério. Nós não temos respostas para tudo. Mas nós temos um Deus que é a resposta para tudo. Se nós ensinássemos os irmãos a se relacionar com Deus e não com os milagres de Deus, a buscar Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz, eu creio que tudo mudaria no nosso dia a dia. Porque nós não fomos projetados e nem criados por Deus para ser felizes nesse mundo. Eu tenho 52 anos, irmãos. E uma coisa eu já concluí nesses 52 anos: não tem condições de ser feliz vivendo nesse mundo. Você pode ter o melhor carro, pode ter a melhor casa, pode ter o melhor emprego, pode ter as melhores roupas, pode fazer as melhores viagens, mas você vai estar cercado, estará cercada de imperfeições, de tristezas, de angústias. Se não é com você, é com quem você ama, se sofre junto. Você é limitado, você é limitada. Nós sofremos tensões. Nós passamos por momentos difíceis. Hoje é um paraíso, amanhã é o vale da sombra da morte. Assim é a vida. Então, como que a gente vai viver? Como que nós vamos realmente viver o cristianismo de maneira integral? Primeiro, sabendo que essa vida é uma vida de sofrimento. Jesus disse: no mundo tereis sofrimentos, angústias, tensões. Ele disse isso, ele não escondeu de nós a realidade do que é o mundo. Mas, irmãos, nós podemos viver uma vida cristã elevada. Este é o segredo de Paulo. Se você acha que Paulo era um homem que ele entrava nas cidades, o povo saía para receber ele com palmas nas mãos, não, Paulo era um homem odiado. Ele era um homem que sofria muitas perseguições. Paulo era um homem que carregava muitas cicatrizes, muitas feridas. Paulo era um homem que tinha profundas marcas na sua vida. Então, por favor, nós temos que compreender isso. Então Deus não responde às nossas orações? Responde. Mas existe um segredo, irmãos. Quando Deus responde às nossas orações, é tão importante como também quando Ele não responde nossas orações. Ou você quer um Deus que faz tudo do seu jeito? Um Deus que faz tudo do meu jeito não é o Deus da Bíblia. E muitas vezes, irmãos, eu e você temos que conviver com lutas e sofrimentos a vida toda. Eu sei que vocês devem estar decepcionados comigo, mas essa é a vida. Só que além dessa vida, existe a vida espiritual. Nós temos, irmãos, nós temos uma viva esperança e uma certeza eterna. Isso aqui é só uma escola onde nós estamos sendo treinados para poder um dia sermos cidadãos da eternidade do reino de Deus. Fora isso, não tem significado a vida. E o cristão, a vida dele é um mistério, porque ele passa por profundas tribulações, mas ele não passa como ímpio. Ele passa por profundas tribulações, mas ele sabe que tem duas mãos potentes, sustentando tudo, guiando tudo, guardando. Ele sabe que existe o milagre transbordante e infinito da graça de Deus,
que faz com que ele passe as piores experiências e ele não precisa cair no vale da depressão. O cristão é assim. O cristão é assim. Eu não estou falando de crente nem de evangélico, estou falando do cristão. O cristão segundo a Bíblia. Eu não sei se vocês já leram, já ouviram falar de John Owen. John Owen foi um puritano extremamente piedoso e dedicado. Ele escreveu alguns dos grandes livros que eu conheço. Ele era um irmão piedoso. Ele teve 11 filhos. Sabe quantos desses 11 filhos morreram? Todos. Todos os filhos de John Owen. Irmãos, como foi possível? Depois a sua esposa morre. Quem é que quer servir ao Deus de John Owen? Pois é, aonde ele está agora? Aonde ele estará na eternidade? É isso que importa. A questão é que nós enganamos a nós mesmos e achamos que nós vamos viver eternamente nessa terra. Nós enganamos a nós mesmos e ficamos dando paliativo para o nosso cérebro, criando falsas sensações, falsas emoções, e nós não encaramos a vida com seriedade. E nós precisamos encarar e saber o que nos habilita a passar por sofrimentos, de cabeça erguida, com experiências profundas, vendo a face do Senhor, é a graça. É a graça. Graça é o maior privilégio que eu e você podemos ter nessa vida, porque na graça nós temos tudo aquilo que é divino e tudo aquilo que nós necessitarmos. Está na graça. Isso é muito importante, irmãos. Deixe-me colocar os textos para vocês. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Paulo diz assim: são ministros de Cristo? Falam como fora de mim. Ele está fazendo aqui, irmãos, uma exposição porque havia muitas perseguições, muitos insultos, falsos apóstolos que estavam perseguindo ele. Aí ele diz assim: eu ainda mais, em trabalhos. Essa palavra trabalhos, eu vou traduzir os termos aqui do texto original. A palavra trabalhos aqui vem de um termo grego que significa fraquezas, aflições. Isso significa trabalhos que produziam aflições, trabalhos árduos. Aí ele diz assim: muito mais em prisões, em açoites. A palavra açoites aqui fala de calamidades, fala de uma terrível calamidade pública. Isto é, ele era açoitado publicamente à vista de toda a cidade. Significa não apenas o açoite em si, mas a vergonha, porque não era em quartos fechados. Essa palavra açoites aqui dá a ideia de que Paulo, muitas e muitas vezes, ele era açoitado na frente de homens e mulheres e crianças em cidades, como uma pessoa totalmente desqualificada, uma pessoa que não merecia o menor respeito de ninguém. Assim ele era tratado. Por isso que essa palavra é muito importante, ela tem que ser traduzida. Aí ele diz assim: sem medidas, né? Essa frase sem medida, ela significa acima da média. O que quer dizer? Vou tentar traduzir isso aqui mais próximo do texto original. Se um preso, qualquer preso, era açoitado publicamente, na frente das pessoas, quando se tratava de Paulo, ele era açoitado ainda muito mais. Se os presos comuns, as pessoas que eram denunciadas, elas sofriam açoites, Paulo está dizendo assim: eu era muito mais. Então, por isso é importante pegar a força das palavras. Em perigos de morte, muitas vezes. Preste atenção no versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Então, tem versões que dá a ideia, uma quarentena de açoites, são 200 chicotadas. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Segundo ponto, dá a entender, em outras versões, que para cada açoite, para cada quarentena de açoite, se diminuiria um, o que seria 196.
certo? Em algumas versões dá a ideia que ele recebeu essas quarentenas de açoite, em uma delas ele recebeu menos um, que seria 199, não faz diferença. Mas deixa eu explicar algo para vocês. Esses açoites, e isso é um debate da teologia, para entender, porque ele recebeu dos judeus, e se esse açoite era o flagelo, que possivelmente não fosse, mas possivelmente era um chicote como flagelo. Ele tinha pontas de ossos e chumbos. Então você faz ideia como era a costa de Paulo? Toda a costa de Paulo era simplesmente recheada de cicatrizes. Imagine isso, irmãos. Paulo tinha profundas cicatrizes. Sua costa era dilacerada. Ele tinha suas costas totalmente dilaceradas. Se uma pessoa contemplasse Paulo sem as suas vestes, era uma coisa horrorosa, porque ele sofreu 5 quarentenas de açoites. Nosso Senhor Jesus, ele recebeu uma quarentena de açoites. E quando você vai estudar aquilo ali, os romanos, eles tinham uma especialidade muito mais terrível do que os judeus. Então não quer dizer que Paulo sofreu mais do que o Senhor. A questão é que o nosso Senhor não foram só os açoites. E o mais que o nosso Senhor, ele passa a sofrer da meia-noite até as 9 horas da manhã. Então Paulo, durante todos os 33 anos de ministério, ele sofreu esses açoites. Então ele era um homem com as suas costas dilaceradas. Versículo 25, fui 3 vezes fustigado com vara. Isso aqui era algo terrível também, porque quando eles fustigavam com a vara, eles batiam para quebrar as costelas. O preso, ele ficava indefeso, sendo fustigado com vara. Eles batiam nessa região das costelas para quebrar as costelas. Era uma coisa terrível. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada muitas vezes, versículo 26, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Versículo 27, em trabalho e fadigas, ou fadigas. O termo aqui é uma vida dura, uma vida difícil. Paulo está dizendo que ele tinha uma vida muito difícil, em vigílias. Essa palavra também é importante, a sua compreensão, porque o termo aqui, agrupinia, é insônia. Sabe o que quer dizer? Paulo, ele tinha um sério problema de insônia, porque o termo grego aqui é este, agrupinia, noites longas e solitárias sem dormir. Em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Agora, versículo 29, preste atenção. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Sabe o que significa isso aqui? É linda a tradução, embora pesado no sentido. Por que é linda, irmãos? Porque aqui você conhece o coração dele. Olhe que ele vai dizer que existia algo que doía muito mais do que essas outras coisas. Existia algo na vida de Paulo que doía mais do que os açoites, mais do que ser fustigado com vara, mais do que apedrejamento. Olha a palavra que ele usa aqui. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Ele agora está falando sobre o que pesava sobre ele diariamente, era a preocupação com todas as igrejas. Igrejas aqui não é instituição, igrejas aqui, pessoas. Aí ele vai dizer assim, quem enfraquece, que eu não enfraqueça. A palavra enfraqueça aqui é muito importante, é sentir dor nos ossos. Ele diz, quando eu me deparo com um irmão que está fraco, eu sinto dores nos meus ossos. Quem se escandaliza, o termo aqui é tropeçar. Quem não tropeça, que eu não me inflame. Ele diz, quando um irmão tropeça, quando um irmão cai,
eu sinto um fogo me queimando por dentro nas minhas entranhas. Aí ele disse: tenho de gloriar-me, versículo 30. Gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. Essas são suas fraquezas. O que quer dizer? Que essas fraquezas aqui, elas não são diferentes daquilo que ele diz no versículo 9 e 10 do capítulo 12 de 2 aos Coríntios. Essas são as fraquezas. Aqui está a explicação do que é o espinho na carne de Paulo. Então, meus irmãos, como que nós podemos chamar isso? Nós podemos chamar aquilo que os irmãos da vida interior da igreja, no século passado, chamavam de caminho da cruz. Aquele caminho que o nosso Senhor Jesus percorreu. E o cristão, ele não quer o caminho da cruz, ele quer o caminho da glória. Só que na Bíblia não existe glória sem cruz. Não existe glória sem cruz. Você se lembra quando o nosso Senhor, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele faz aquela magnífica oração, aquela que é chamada a maior de todas as orações. Ele diz assim, ele começa assim: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Talvez nós nunca conseguiremos tocar a profundidade destas palavras. Mas eu creio que um dos pontos que o nosso Senhor nos mostra é justamente esse. A única maneira do Pai glorificar o seu filho seria por meio da cruz. E quando você estuda o significado dessa palavra glorifica, ela traz a ideia de realçar com a glória. Glória é uma das palavras mais profundas que há na Bíblia. Então, como que o pai poderia realçar a sua glória sobre o seu filho? Cruz. Irmãos, como então nós vamos poder experimentar da glória de Deus sem a cruz? É como se nós disséssemos assim: o resultado da glória é o caminho da cruz por definição. Experimentar a glória de Deus é passar pela cruz. Foi o que o nosso Senhor fez. Ele passou pelo caminho da cruz, até morrer naquela cruz. E Ele disse para nós fazer a mesma coisa. Em que sentido a mesma coisa? Andar o caminho da cruz. Deixe-me mostrar algo para vocês. Mateus capítulo 16. Deixe-me colocar pelo menos 2 textos aqui. Mateus 16, versículo 24. Nós precisamos entender esse caminho da cruz, porque a vida cristã sem a cruz não é vida cristã. É um ego adornado com os ensinos de Cristo. Não é vida cristã. É adornar os nossos egos com as verdades doutrinárias. Mateus 16, 24 diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga-me. Eu quero realçar aqui as seguintes partes: a si mesmo se negue e siga-me. Apenas realçar essas frases. Irmãos, como que nós podemos tomar a cruz? Nosso Senhor está dando aqui um caminho de glória. Negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? O que significa essas palavras? A questão é que o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: quem quer me seguir? Vamos começar por aí. Eu creio que isso vai facilitar o entendimento. Quem quer andar nas minhas pisadas? Apocalipse 14. Ele vai falar daqueles 144 mil que estão ali com o nosso Senhor Jesus no Monte Sião. Quem, irmãos? São esses 144 mil. Então, ali no capítulo 14, vai dizer assim: os seguidores do Cordeiro, aonde quer que ele vá. O Senhor está dizendo aqui: siga-me. O que é segui-lo? Então, o Apocalipse amplia para nós. E se nós formos entrar nesse assunto, nós não vamos terminar aqui nessa noite. Porque precisaríamos analisar capítulo 7, capítulo 14 e capítulo 21, onde nós vamos encontrar o assunto sobre os 144 mil. Esse é um número profeticamente representativo.
É o número que fala da consumação da obra do Filho de Deus na sua igreja. São os vencedores, a igreja gloriosa. Esses são os seguidores do Senhor. Quando o Senhor diz aqui, siga-me, Ele está dizendo que só há uma maneira de segui-lo. Seguir o Senhor, irmãos, não é andar por qualquer caminho, não é uma aventura religiosa. Seguir o Senhor é a definição mais profunda do que é o novo nascimento, do que é caminhar para o reino, do que é salvação. Seguir o Senhor, seguir as suas pisadas. É melhor para nós estudar o livro de Hebreus. É aquilo que ele diz, entrar confiadamente ao trono da graça. É aquilo que ele diz, isso ele diz no capítulo 4, no capítulo 10, é o que ele diz, que nós podemos entrar no Santo dos Santos. Olha que coisa linda, irmãos. Trono da graça, Santo dos Santos. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Só vamos poder entender o que é isso na experiência, se nós compreendemos isso aqui. Essas poucas palavras que o nosso Senhor disse. O problema, irmãos, é que nós temos um cristianismo de conceitos e não de realidade. A vida cristã é apenas uma mera compreensão de valores espirituais, de verdades espirituais, de conceitos doutrinários, mas não de realidade espiritual. Porque quando chega a realidade, irmãos, o cristianismo some da nossa vida. Ele vira pó. Quando você está passando um problema no seu casamento, quando você tem que enfrentar problema com os seus filhos, quando você tem que enfrentar um problema de doença, irmãos, é nessa hora que todas as verdades e realidades bíblicas somem, aí você vai querer viver à custa da oração de outros. Há poucos dias eu estava com um irmão com uma doença terrível, ele estava no estado terminal. Então, me encorajei muito ele a algo muito importante, quero compartilhar com vocês. Eu disse para aquele irmão, baseado no encargo do Senhor no meu espírito e debaixo das suas mãos, eu disse, meu irmão, você quer que eu pegue o seu problema aqui, coloque no WhatsApp e mando para o Brasil todo? Ele falou, Luiz, faz isso por mim. Eu falei, pois não é isso, irmão. Quer dizer, isso gerou até uma fé no irmão. Se toda a igreja no Brasil e no mundo estiver orando pelo seu problema, quem sabe Deus ouve, não é? Eu falei, não, esse problema é seu. Vá você diante do Senhor, trate você, eu só vou até aqui, os irmãos só vão até aqui, agora existe um caminho, é você e Deus. Você consegue entender isso? Ele falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, até aqui nós somos suporte para você, e não deixaremos de ser, mas daqui para lá, é você e ele, face a face. Não fique fazendo dos irmãos muleta. Porque, irmãos, nós oferecemos para os irmãos aquilo que nem nós queremos. E Deus não quer que você relacione com Ele na sombra de outro. Deus quer relacionar com você de maneira pessoal, face a face. Essa ideia de um Deus genérico não está na Bíblia, irmãos. Eu sei que a nossa mente tem uma dificuldade de lidar com Deus nesse sentido. Deus é transcendente, mas também é imanente. E você precisa entender isso, irmãos. Eu não estou aqui buscando palavras difíceis para complicar, não. Deus, Ele transcende a tudo, Ele está acima de tudo. Mas Ele é um Deus estritamente relacional e pessoal. Deixe-me colocar isso de maneira mais simples. Olhe bem, Deus, Ele é onipotente. Ele é o único em poder. Ele é inigualável no seu poder. Imagine o universo que Ele criou, que Ele planejou. O universo que as mentes mais sábias, somada a todo tipo de ferramenta de pesquisa que eles têm, some-se ainda séculos e mais séculos de pesquisas que foram se acumulando até chegar nos nossos dias, e os cientistas chegam a dizer que eles não conhecem nem 1% de todo o universo. Não tem uma frustração maior do que essa. O universo é tão vasto, tão vasto, tão vasto, que eles não conseguiram chegar a 1% do conhecimento do que é o universo. E eles não ficam só assustados com a questão do universo,
O que eles ficam assustados é que eles também não conhecem as profundezas do oceano. Eles conseguem ir até um certo limite. Existem abismos que eles não conseguem penetrar. É uma frustração, irmãos. E será que tudo isso é fruto de uma ameba que surgiu do nada? O nada criou algo. Irmãos, o nada não cria nada. Você entende? Você precisa de uma fé sobrenatural para crer nisso. Muito mais do que uma fé para crer que existe um Deus sábio, poderoso, soberano, que colocou, sabe esse ar que nós estamos respirando aqui? O ar que está na atmosfera, estude sobre isso. Existe uma medida exata para cada um desses gases que compõem a atmosfera. Se fosse 1% a mais, nós não estaríamos aqui, ninguém estaria aqui. E por quê, irmãos? Porque essa medida simétrica, essa complexidade irredutível, porque existe um Deus onipotente, que eu e você temos o privilégio de chamá-lo de Abba, de Pai. Ele é onipotente. Aí você pensa, mas Deus é onipotente. Ele é muito grande, soberano, poderoso. Será que ele se importa comigo? Será que esse Deus onipotente, esse máximo na definição de poder, será que ele não me olha no meio da multidão? Será que esse Deus, ele vê uma pessoa tão fraca como eu? Existem tantas pessoas melhores do que eu. Será que esse Deus onipotente, ele não vai dar mais preferência para aqueles mais piedosos? Esses conceitos, irmãos, é os conceitos que nós tratamos as pessoas, não é a maneira como Deus trata conosco. Entenda isso. Deus trata conosco de maneira singular e pessoal. Se você quer uma resposta para te consolar, estude cuidadosamente o Salmo de número 139. Davi chega a dizer assim: do modo extraordinariamente maravilhoso tu me formastes. E ali, irmãos, você vai ver que Davi fala de uma maneira singular. Porque Deus, quando Ele olha para esse lugar, Ele vê cada um de nós de maneira distinta e pessoal. E Ele não olha para nós de maneira globalizada. Ele sempre olha para nós de maneira pessoal e individual. Outro aspecto do caráter de Deus. Ele é onisciente. Ele conhece as coisas mesmo antes delas acontecerem. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Antes que você pense, Deus já conhece o seu pensamento. Ele não é preso ao tempo. Ele é um Deus fora do tempo. Ele é um Deus fora da física. Ele é um Deus que ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Ele mantém todos os conhecimentos debaixo das suas mãos. Então você fica pensando, esse Deus com conhecimento tão vasto, será que Ele vai me tratar de maneira distinta? Eu quero te falar que Ele conhece o seu problema, Ele sabe também do problema da pessoa que está do seu lado, e Ele sabe como tratar você e como tratar cada pessoa. Ele não nos trata de maneira genérica, Ele nos trata de maneira particular e pessoal. Eu quero te falar uma coisa, vê se você consegue capturar a força disso. Deus age com você como se você fosse uma pessoa única para Ele. Pensa nisso. Ele age com você, Ele trata com você como se você fosse único. Único. E você sabe que você não é o único, a única. Então Ele não só é onipotente, onisciente, Ele é também onipresente. Passado, presente, futuro estão instantaneamente diante dele. Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. E aí vem uma questão. Se Deus é onipresente, Ele deve procurar estar sempre com pessoas melhores e em lugares melhores. Não, não é assim. A onipresença de Deus não torna Ele um Deus genérico. A presença dEle, a onipresença dEle, no sentido relacional da palavra, faz com que eu e você venhamos sentir Ele de maneira particular, como se Ele fosse só nosso. Ele se permite fazer sentir de maneira particular e pessoal para cada pessoa. Ele é um pai que Ele não escolhe os filhos melhores e os filhos piores.
Ele se compadece de todos. Ele se dispensa a você na medida da necessidade, do conhecimento e da experiência que você busca com Ele. Isso é muito importante. Isso talvez seja a melhor terapia que você possa ter para te curar de tudo. É você refletir sobre a onipresença, a onisciência de Deus e a sua onipotência. Então, meus irmãos e irmãs, quando o nosso Senhor diz, a si mesmo se negue, siga-me, o que quer dizer isso? Significa uma vida de entrega. Significa que o que sinto, o que penso e o que quero não deve ser o que governe a minha vida. Sabe por que nós somos escravos das nossas emoções? Sabe por que nós nos tornamos vítimas das nossas escolhas? Porque Deus nunca é o centro. Deus nunca ocupa centralidade nas nossas emoções nem nos nossos interesses. Nós sempre procuramos fazer as coisas para que nós sejamos felizes, não para que Deus se agrade. E aí nós lutamos pelo nosso casamento. Por que nós lutamos pelo nosso casamento? Porque nós queremos ser felizes. Então, há poucos dias, eu creio que no máximo uns 5, 6 dias, uma irmã foi nos visitar e ela tinha um problema. Qual era o seu problema? O marido dela. Então, ela falou com muito cuidado sobre o marido dela. E então ela colocou todos os defeitos dele, todas as dificuldades que ela tinha no casamento, e que ela estava com um casamento de quase 25 anos, e ela estava para explodir, e ela nunca tinha exposto isso. O marido dela é um homem muito querido. Então, quando ela terminou, o Senhor trouxe uma palavra muito especial para ela. Então, a pergunta foi, bom, você expôs essa situação, o que você aguarda? Qual a sua expectativa? Eu quero ajuda. Qual ajuda? Quer dizer, a ajuda dela é que Deus pegasse o marido dela, matasse ele, fizesse o barro, e outro homem perfeito, ela ia ser feliz? Irmãos, essa bênção não existe. O único homem que Deus fez do pó da terra foi Adão, e foi um fracasso. Então, não perca tempo com essas coisas. Aí, onde o Senhor foi tratar na vida dela? Minha irmã, o seu marido não vai mudar, essa é a primeira coisa. Ele vai continuar sendo esse problema, ele vai continuar sendo esse homem que tem essa distimia, esse mau humor, ele vai continuar sendo essa pessoa. Quem tem que mudar é você. Então ela perguntou, mas eu tenho que mudar? Está vendo, irmãos? Quando a pessoa diz isso é porque realmente ela precisa mudar. O ego dela é doentio. Ela tem uma vida centrada nela. Ela só vê ela é vítima de todo mundo, ela é vítima do marido. E são duas pessoas preciosíssimas, pessoas de uma envergadura espiritual, porque a felicidade dela está no humor do marido. Então o que ela precisa é graça. Graça, ela precisa encontrar Cristo no casamento. Ela precisa relacionar com o Senhor de tal maneira que aquilo ali não vai destruir a fé dela. Entende, irmãos? Porque a gente pode dizer assim para ela, existe um plano B, plano C e plano D. Na vida cristã não tem plano B, só tem um plano Cristo. Só tem um plano de Deus. Só tem um trabalho do Espírito Santo, irmãos. Então nós vendemos um evangelho que Cristo não pregou, que os apóstolos não viveram. E os irmãos estão sofrendo, os irmãos estão padecendo, e nós não temos uma mensagem para dizer para eles. E eles vivem a vida cristã e acreditam que é impossível você experimentar a graça de Deus. Aqui tem um homem que diz para nós, irmãos, eu tenho prazer nas fraquezas. Eu tenho prazer quando eu sou reprovado. Como é possível isso, irmãos? Como é possível alguém dizer assim, eu tenho prazer nessa doença incurável? Eu tenho prazer nessa tragédia que aconteceu na minha vida. Quem? Só se for um louco. Vai falar isso no escritório, num consultório de um psicólogo. Ele vai perder o juízo, ou então ele vai achar que você perdeu o juízo. Meus irmãos, a nossa vida é um enigma para esse mundo. O nosso prazer é um relacionamento íntimo com o Senhor. Paulo diz, para que eu não ensoberbecesse. Ele foi um homem que penetrou os lugares celestiais. Mas para que ele não se ensoberbecesse por conta disso, ele experimentou uma vida de muito sofrimento, irmãos. Porque se Deus tirar de nós esse caminho da cruz, nós vamos nos tornar os maiores ególatras deste mundo.
nós nunca vamos ser quebrantados. Nós vamos olhar as pessoas, sabe como? De cima para baixo. Nós não saberemos o que é compaixão. Nosso amor é só por interesse. Você só ama se aquela pessoa te dá alguma coisa. Você não é capaz de amar quando você não é correspondido. Foi aquilo que aquela irmã teve que aprender. Será que você ama quando você não é amada? Você ama quando você não é amado? Porque o nosso amor só funciona, irmãos, como uma resposta. Imagina se Deus nos amasse como uma resposta dos nossos atos. Não, irmãos. Ele nos ama e nós o magoamos todos os dias. Eu pergunto aqui para os irmãos com muito respeito, é claro. Mas imagine um homem que casa com a mulher, eu vou mudar aqui, não vou nem fazer essa pergunta. Imagina um homem que casa com a mulher e ele fica casado com ela e ela trai ele todos os dias. Você imagina, esse homem é feliz? Como você imagina um homem assim? Ele casou com uma mulher, mas ela trai ele todos os dias. Quem é esse homem, irmãos? Cristo. Ele casou conosco, nós somos a sua noiva e a gente trai ele todos os dias. E ele não desiste de nós. Ele ainda diz que ele vai apresentar ele mesmo, para ele mesmo uma igreja, uma noiva sem mácula. Isso é amor, porque se ele deixasse de nos amar, irmãos, nós estaríamos caminhando agora para o inferno. Eu e você só sabemos que não estamos indo para o inferno porque nós confiamos no seu amor. O amor de Cristo nos constrange. Não é verdade? Isso é amor. Então, aqui ele diz, você quer me seguir? Negue. Negue você. E quando você entender o que é se negar, é tudo isso que eu estou falando aqui, dando exemplos práticos. É tudo isso, irmãos. Você vai passar por essas lutas, ou seja, com seus filhos, seja com seu cônjuge, ou você vai experimentar isso na sua carne, você vai experimentar. Você vai experimentar. E quando você experimentar, procure a graça de Deus. Peça ao Senhor, não é que Ele remova o espinho na carne, mas que Ele derrame graça sobre esse espinho. Aí sim, aí você vai levantar a cabeça. As pessoas não vão entender como esse homem, essa mulher está passando tal luta. Eu não estou dizendo que Deus não responde às nossas orações. Eu não estou dizendo que Deus não vai salvar nossos filhos, não vai salvar nosso cônjuge. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que Deus não pode mudar seu casamento. A questão, irmãos, que isso é uma grande mudança no nosso casamento e a gente não quer experimentar. A questão é que nós queremos que Deus transforme o nosso casamento, mas a gente quer dar um mapinha para Ele. Deus, mas tem que fazer isso. Plano A, plano B e plano C. A gente ora, é como se colocássemos um cabresto em Deus. Isso não é oração. Deus não se permite assim, irmãos. É impossível que você e eu façamos isso com Ele. E você vai ver que essa é a única maneira de você viver uma vida feliz. Me lembro de um irmão que a esposa dele entrou num estado de depressão profunda. Uma depressão muito profunda. Essa depressão fez com que ela ficasse 8 meses. Ela não tinha prazer em nada, imagine. E esse irmão, o Senhor deu um caminho para ele muito glorioso. Todas as noites, quando a esposa dele dormia, ele ia para o pé da cama. Ele ia orar por ela. Mas foi orando pela esposa que ele descobriu o demônio que estava dentro dele. Que ele viu que ele não tinha amor por ela, que ele não tinha paciência, que ele não era carinhoso. Foi nesse tempo que ela ficou sem reação, que ela não podia fazer nada, que agora a situação dela desarmou ele, porque antigamente ele tinha aquela bolsa de tiracolo que ele chegava lá no culto, a bolsa era a esposa dele, que ele chegava, todo mundo, um casal, aí ele está com a esposa, não é? Hoje ele está com a esposa, aí um dia ele passou aí sem a esposa, aí os irmãos, cadê a sua esposa? No primeiro dia ele falou, não, ela não está bem, mas imagina você dizer 8 meses, não, minha esposa não está bem. Aí os irmãos desconfiam, porque era um casal muito presente entre os irmãos. Aí ele teve que dizer, irmãos, a minha esposa está com um problema sério. Aí os irmãos perguntaram, o que podemos fazer? Ele falou, nada, é algo entre nós e o Senhor. Na verdade, Deus está usando ela, porque Deus está tratando é comigo. Porque eu estou aprendendo que eu não amo a minha esposa. É que eu não dava a atenção que ela merecia. Ela passou por uma experiência muito trágica e agora ela está nesse estado. Irmãos, que caminho é esse?
Esse irmão venceu isso. A esposa dele nunca mais teve depressão. Ele aprendeu um caminho, e ele ensina isso para muitas pessoas, muitos maridos, muitas esposas. Como você ganhar o Senhor. Então, na medida que ele foi ganhando o Senhor, sua esposa foi sendo tratada. Então, você não pode imaginar a dimensão do milagre de Deus quando nós aprendemos a relacionar com Ele. E quando Deus não responde as coisas como nós queremos, não significa que isso não é um milagre. Significa que isso pode ser o maior milagre da sua vida, quando é Deus que está no controle e não você. Então você quer seguir o Senhor? Negue a você mesmo. Negue, pare de lutar. Pare de ficar usando suas forças. Quando eu falo parar de lutar, não é que você vai parar de batalhar a batalha da fé. Pare de lutar com as suas forças. Pare de lutar à sua maneira. A melhor maneira de você lutar é se revista do Senhor e da força do seu poder. A melhor maneira de você lutar não é você arrancar uma espada e sair arrancando a cabeça de todo mundo. A melhor maneira de você lutar é você descansar nos braços do Senhor. Você fala, aí agora é fácil. É fácil, irmãos? Vou te dar um exemplo de uma maneira muito fácil de descansar. Joquebede. Então pense que você tem um filho. Pensa no seu filho. Joquebede. Ela pegou o cesto, colocou Moisés, aí mandou Miriam colocar lá no rio. Você dá conta de descansar enquanto seu filho está no cesto? E você tem que olhar para o Senhor e saber que o Senhor está no controle, não você. Irmãos, só pelo Espírito de Deus, só se você realmente for levado ao fim de você esgotar todas as suas forças e você manter os olhos no Senhor e dizer, Senhor, acabou minhas forças, está tudo nas tuas mãos. O que o Senhor fizer, eu aceito. E eu vou te glorificar, independente do resultado. Isso muda tudo, irmãos. Isso muda tudo. Graça. A palavra-chave aqui é graça. Deixe-me colocar outro texto rapidamente, aqui nós vamos encerrar. Lucas capítulo 17. Nós vamos ler 2 textos. Versículos 32 e 33. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder de fato, a salvará. Deixe-me colocar alguns pontos sobre esses textos. Primeiro, o termo vida aqui. A tradução desse termo faz referência às emoções, desejos e afeições. Sentimentos, desejos e afeições. O termo vida. É muito importante isso. Aqui eu quero tomar essa frase, preservar a sua vida. E depois a palavra perder. Quem quiser preservar os seus sentimentos, os seus desejos, os seus afetos, as suas afeições, vai perder. Muito importante, irmãos. Porque se você continuar lendo, o nosso Senhor está falando do caminho da cruz. Ele usa aqui a analogia da mulher de Ló. Você sabe que a mulher de Ló foi aquela que saiu de Sodoma, mas os seus anelos, seu coração estava voltado para trás. E ela se tornou uma estátua de sal insípido. Veja aqui algo muito importante. Você quer preservar suas afeições, seus sentimentos, seus desejos? Então você vai perder. Mas se você perder os seus desejos, suas afeições, seus sentimentos, aí aqui eu preciso colocar alguns pontos. Porque vocês podem pensar, irmão, então nós não temos direito de ter os nossos desejos, nosso afeto, não tem nada disso. Esse perder aqui não significa que você tem que negá-los, rejeitá-los, de forma alguma. Então nós vamos viver uma vida sem sentimento? Longe disso. Esse perder aqui é muito importante. Porque o que significa que o nosso Senhor colocou uma figura muito importante. Não adianta você andar seguindo o Senhor com os seus afetos e as suas emoções governadas pelo mundo. Por isso que a mulher de Ló é citada. Nossos afetos, nossos desejos, nossos sentimentos precisam ser governados pela palavra de Deus.
Isso é muito delicado, irmãos, porque isso envolve vida de submissão, isso envolve uma vida de total obediência. Eu vejo muitas vezes os irmãos dizendo assim, eu tomei uma decisão, irmãos, eu queria orar para ver a vontade do Senhor. Mas você já tomou a decisão? Orar para quê? Para enganar quem? Muitas vezes os irmãos fazem isso. Quantas pessoas já chegaram e falaram assim, Luiz, eu estou pensando em casar e queria que você me ajudasse em oração. Mas ele já escolheu, a moça já foi no cartório, já deu o nome, já comprou as alianças. Eu falei, mas você quer oração para quê? Então, muitas vezes as pessoas fazem isso. Eu recebi uma proposta de trabalho, Luiz, eu queria orar para ver se o Senhor direciona as coisas. Mas já mudou de cidade, já alugou a casa lá na outra cidade. Para que você quer orar? Tipo assim, é para que Deus concorde com o que eu quero. Eu estou citando esses exemplos para dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos, irmãos, colocar o Senhor na direção de todas as coisas na nossa vida. Muitos dos nossos sofrimentos, dificuldades que nós enfrentamos, é porque nós quebramos esse princípio, nós achamos que temos o direito de fazer as coisas à nossa maneira, e depois a gente ora para quê? Só ora quando as coisas dão certo? Porque dão errado. Será que nós não temos, irmãos, o dever, a obrigação de colocar tudo diante do Senhor, porque nós somos peregrinos? Nós somos peregrinos, e tudo em nós precisa passar pelo crivo de Deus, pelo padrão de Deus. Precisamos da ajuda do Senhor, senão, irmãos, nós vamos viver uma vida sufocada neste mundo. Cristãos endividados, cristãos que a vida financeira é uma vergonha. E por quê? Por quê, irmãos? Por uma simples razão. Porque eles não entregaram ao Senhor e não confiaram no Senhor sua vida, no sentido material da palavra, no sentido emocional da palavra. Não entregaram. Quer dizer, quando tudo está bem, nós precisamos do Senhor. Nós só usamos o Senhor e a vida de oração quando tudo está mal. Isso não é vida cristã, irmãos. Isso não é vida cristã. O verdadeiro cristão, ele tem um caráter celestial, ele tem um padrão celestial, ele tem uma vocação celestial, ele tem um chamamento celestial. Isso é ser cristão. Algumas pessoas chamam isso de espiritualismo. Isso não é espiritualismo, isso é espiritualidade. Porque senão, irmãos, você vê o governo deste mundo, o sistema deste mundo. Você vê como que as pessoas, elas vão sendo sufocadas pelo sistema. Quando você lê a Bíblia, é muito simples. Final do capítulo 4 de Atos 2. Então você vai estudar aquilo ali, você vai ver algo muito importante. A experiência do Barnabé. E logo a seguir, a experiência de Ananias e Safira. Você vai ver que Barnabé fez a mesma coisa que Ananias e Safira. Quase a mesma coisa. Porque Barnabé fez de maneira integral. Ananias e Safira fez de maneira parcial. E o que eles escolheram? Escolheram morte. Então, muitas vezes nós escolhemos morte, em sentido espiritual da palavra, nós escolhemos frustrações, decepções, porque fazemos as coisas sem a direção do Senhor, fazemos para nossos desejos, fazemos para satisfazer os nossos sentimentos. E nós encontramos depois o fracasso. E por quê, irmãos? Porque não colocamos o Senhor à frente das nossas escolhas. Nós escolhemos e depois tentamos manipular o Senhor. Deus não aceita ser manipulado. Se você quer realmente desfrutar de uma vida cristã profunda, aprenda o caminho da cruz. É isso que o Senhor está dizendo, irmãos. Talvez você nunca tenha estudado o caminho da cruz dessa forma. Esses textos vão nos levar a ver o caminho da cruz dessa maneira. Quando ele diz aqui, preservar a sua vida, você quer preservar a sua alma, seus afetos, então você vai perder. E é o que nós mais estamos assistindo, é os irmãos viverem frustrações, na vida financeira, na vida conjugal, muitas frustrações. Então nós precisamos aprender, irmãos, que esse caminho da cruz é um caminho de total entrega, de total confiança, de um relacionamento franco e verdadeiro, face a face com Deus. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Vamos orar.
Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo que nós passamos juntos aqui, com a tua ajuda, com o teu socorro, confiados que o Senhor está aqui, que a tua palavra está aqui, que o teu Espírito está aqui e que o Senhor veio falar com cada um de nós. O Senhor veio falar comigo, o Senhor veio falar com os meus irmãos, com as minhas irmãs, o Senhor veio falar conosco. E há muita resistência no nosso coração para poder receber a tua palavra. Quebra toda essa resistência, Senhor. Que a tua palavra seja como um martelo que venha quebrar toda resistência. E assim, Senhor, nós viemos experimentar o poder da tua voz. No nome de Jesus, Pai. Abençoa a tua igreja aqui neste lugar, nesta noite. Se derrame a ela, se revele a ela. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.